Olá, eu sou a Cris e estou aqui para a nossa nona aula sobre o Espiritismo. Recordando, Rivaio, ele tinha diversos médiums de diferentes lugares, inclusive fora de Paris, fora da França, que o ajudavam nas questões que ele fazia e os espíritos respondiam. Os médiuns que estavam fora da França se comunicavam com ele através de correspondências. E quando a obra finalmente ficou pronta, os espíritos superiores pediram para que ele fizesse a revisão para ver se não tinha nada errado, nenhum ponto a ser corrigido, melhorado. E quem fez essa revisão foi a senhorita Jaffé, na casa do senhor Rustan, com datas e horários pré-determinados e pré-definidos pelos espíritos. Depois de feita a revisão do livro estar todinho pronto, Rivaio teve que dar um nome para o livro. E o nome que ele deu foi O Livro dos Espíritos. Porque, afinal de contas, o livro é dos espíritos. Foram eles que responderam a todas as perguntas. Todo o pensamento que está nesse livro é o pensamento dos espíritos. Então, mais do que justo, Kardec deu o nome O Livro dos Espíritos. Mas na hora de colocar o autor, Rivaio ficou preocupado, porque ele pensou assim: primeiro, o livro não é meu, não fui eu que fiz, não fui eu que escrevi, não fui eu que coloquei os pensamentos, as ideias. E segundo, o nome Rivaio era um nome já muito conhecido no mundo científico, então Rivaio ficou com medo que desse alguma confusão. Então ele pensou: eu vou arrumar um pseudônimo. E o pseudônimo que ele teve ideia foi o nome Allan Kardec. Por que Allan Kardec? Porque Zéfiro, que era o seu espírito protetor, já tinha falado para ele que ele tinha sido um druida nas Gálias, numa reencarnação passada, e que ele tinha naquela época o nome de Allan Kardec. Inclusive Zéfiro era seu amigo daquela época. Os dois moraram lá nas Gálias, viveram nas Gálias como druidas. Então ele resolveu colocar o nome Allan Kardec. Mas ele só colocou esse nome Allan Kardec depois de ter pedido permissão aos espíritos. E os espíritos, além de terem dado permissão, ainda ficaram contentes, acharam uma excelente ideia ele ter colocado um outro nome. Então, a obra ficou pronta e veio a ser publicada em 18 de abril de 1857. E esse livro, o Livro dos Espíritos, o que tem nesse livro? Esse livro fala todos os princípios da doutrina espírita, fala sobre a imortalidade da alma, vai falar sobre a natureza dos espíritos e as relações deles com os homens, vai falar sobre as leis morais, que é algo importantíssimo da doutrina espírita, que nós ainda vamos ver sobre isso, fala da vida presente, da vida futura, responde a questões assim, das mais diferentes. E nessa primeira edição, esgotou rapidamente. Agora, por que a gente fala, né, que Kardec não fundou o Espiritismo? Gente, porque o Livro dos Espíritos, ele foi inteirinho ditado pelos espíritos superiores, como eu disse agora há pouco, e foi publicado por ordem deles. Tudo o que contém é a expressão do pensamento deles. O que Kardec fez? Ele ordenou e distribuiu metodicamente os assuntos e colocou alguns comentários. Mas então a gente diz que ele é o codificador e não o fundador. O espírito Zéfiro, ele escreveu certa vez uma carta através da senhorita Baldan,
pro Kardec. E eu vou ler para vocês parte desta carta. O espírito... Não, gente, desculpa. Eu que eu vou pular um pedaço aqui. Segundo o que vejo, Zéfiro falando. És muito capaz de levar a bom termo a tua empresa e tens que fazer grandes coisas. Nada, porém, de exagero em coisa alguma. Observa e aprecia tudo judiciosamente, friamente. Não te deixa arrastar pelos entusiastas, nem pelos muito apressados. Mede todos os teus passos, a fim de chegares ao fim com segurança. Vou pular uma parte. Mas a verdade não será conhecida de todos, nem aceita, senão daqui a muito tempo. Nessa existência, não verás mais do que a aurora do sucesso da tua obra. Terás que voltar. Olha o que Zéfiro fala para ele. Terás que voltar, reencarnado em outro corpo, para completar o que houveres começado. E então te será dada a satisfação de ver em plena frutificação a semente que houveres espalhado sobre a terra. Olha só, não vai dar tempo dele fazer tudo. Ele vai ter então que morrer, né, desencarnar, reencarnar em outro corpo para continuar a sua obra. Vou pular mais um pedaço. Lembras-te de que há 1 ano prometi a minha amizade aos que durante o ano tivessem tido uma conduta correta? Pois bem, declaro que és um dos que escolhi entre todos, teu amigo que te quer e protege, Z, que hoje sabemos que é Zéfiro, o protetor de Kardec, de Rivai. Olha que interessante o que ele diz aqui, que eu vou reler. Tivesse tido uma conduta correta. Ele seria amigo, ele daria a sua proteção, a sua companhia, se ele tivesse, para quem tivesse uma conduta correta. Isso é de extrema importância para a nossa vida aqui no planeta Terra, nossa vida física. É muito importante a nossa conduta. É muitíssimo importante isso. Para que nós tenhamos a amizade, para que nós tenhamos a companhia de espíritos superiores. Gente, aqui a gente costuma dizer assim, né? Me diga com quem andas e eu te direi quem és. Por que a gente fala isso? Porque dependendo da companhia que você tem, como existe aquela lei das afinidades, dependendo das companhias que você tem, a gente sabe mais ou menos que tipo de pessoa é você. Nós espíritas dizemos o seguinte: dize-me quem és, e aí eu te direi com quem andas. Ou seja, de acordo com aquilo que você é, de acordo com a tua postura, de acordo com o teu comportamento, nós sabemos quais companhias espirituais devem estar com você. Então, se nós queremos uma vida tranquila, uma vida mais suave, com mais paz e com mais felicidade, só depende de nós termos uma conduta correta. O que nós devemos fazer para evitar as perturbações? Ser correto, ter pensamentos bons, falar palavras boas, ter um comportamento digno, correto. É isso, é muito simples, é isso, né? Depois, quem escreve uma carta para ele, através da senhora Schmidt, é o Espírito Verdade, que eu também vou ler algumas partes. Ele diz assim: continua a agir com prudência e circunspeção. Mantém-te em guarda contra as ciladas que te armarão. Evita cuidadosamente em tuas palavras e nos teus escritos tudo que possa fornecer armas contra ti. Prossegue em teu caminho sem temor,
embora ele esteja semeado de espinhos, eu te garanto que terás grandes satisfações antes de voltares para junto de nós por um pouco. Olha que interessante isto. Eu te garanto que terás grandes satisfações antes de voltares junto de nós. Para junto de nós. Ou seja, Zéfiro já tinha dito para Kardec que ele não ia ver toda a obra dele espalhada, né? Vamos dizer assim, difundida. Mas Jesus, que é o Espírito Verdade, diz a ele que ele vai ter sim algumas satisfações antes de voltares para junto de nós, ou seja, antes de você morrer. Você vai ter satisfações antes de você desencarnar. Mas olha o que ele completa. Por um pouco. Ai, meu Deus. Aí Kardec pergunta: o que queres dizer por essas palavras por um pouco? Quero dizer que não permanecerás longo tempo entre nós. Ou seja, ele vai desencarnar, vai morrer, né? Vai para a espiritualidade, mas vai ficar pouco lá com eles. Logo ele vai ter que voltar. Terás que voltar à Terra para concluir a tua missão, que não podes terminar nesta existência. Se fosse possível, absolutamente não sairias daí, mas é preciso que se cumpra a lei da natureza. Quer dizer, se fosse possível, você ficaria aí para terminar a sua missão. Mas existe uma lei da natureza, né? O seu corpo está envelhecendo e não existe milagre, nós já vimos também sobre isso. Então, como o seu corpo está envelhecendo, você vai ter que uma hora deixar o seu corpo. Então não vai dar tempo de você realizar essa tarefa. Você vai ter que voltar para a Terra para realizar. Ausentar-te-ás por alguns anos. Ai, que judiação, já pensou? Depois de tanto sacrifício, de tanto trabalho, morre, descansa só um pouquinho e tem que voltar. E quando voltares, será em condições que te permitam trabalhar desde cedo. Ou seja, logo criança já vai estar aparecendo aí alguns sinais do trabalho dele, da missão dele, né? Quer dizer, você não vai ter muito sossego não, viu, Ivai? Você vai morrer, você vai voltar e desde muito cedinho já vai começar a aparecer sinais para a tua missão. Entretanto, há trabalhos que convém que os termines antes de partires. Por isso, dar-te-amos o tempo que for preciso para concluí-los. O que ele ainda ia ter que fazer se ele já tinha lançado o Livro dos Espíritos? Ele ia lançar outras obras, né, que nós vamos falar depois. Próxima aula eu vou falar sobre isso. Aí a nota de Kardec, né, o que ele comenta a respeito disso. Calculando aproximadamente a duração dos trabalhos que ainda me restam por fazer e levando em conta o tempo da minha ausência e os anos da infância e da juventude, até a idade em que um homem pode desempenhar um papel no mundo, a minha volta deverá dar-se forçosamente no fim desse século ou no princípio do outro. Ou seja, finzinho de 1800, comecinho de 1900, tá e vai, está Kardec voltando para o mundo físico. Quem será, né? Existem algumas possibilidades aí que a gente pensa, mas certeza absoluta me parece que por enquanto ninguém tem, certo? Bom, dito isto, nós vamos ver que Kardec desencarna em 31 de março de 1869, com 65 anos, em Paris. E eu vou mostrar para vocês detalhes dessa desencarnação, que pouca gente, é difícil falar pouca gente sabe, mas muita gente não sabe, tá? Foi um amigo dele escrevendo uma carta para um outro amigo, um amigo seu. Ele diz assim: agora que já estou um pouco mais calmo, eu vos escrevo. Enviando-vos meu telegrama, talvez tenha agido um tanto brutalmente, mas me parecia que devíeis tomar conhecimento imediato dessa morte. Eis alguns pormenores. Então vamos ver como é que aconteceu certinho a morte de Allan Kardec. Ele morreu essa manhã, entre 11 horas e meio-dia, subitamente, ao entregar o número da revista a um caixeiro de livraria
que acabava de comprá-lo. Ele se curvou sobre si mesmo, sem proferir uma única palavra, e estava morto. Então, de manhã, lá para 11 horas, meio-dia, ele foi entregar uma revista, entregou a revista e morreu. Sem falar uma palavra sequer. Sozinho em sua casa, Kardec põe em ordem livros e papéis para a mudança que se vinha processando e que deveria terminar amanhã. Ele estava em processo de mudança, ele ia mudar de casa. A casa dele estava um rebuliço, já pensou, cheio de caixa, cheio de coisa arada. Como acontece, né, quando a gente muda de casa. O porteiro, aos gritos da moça que ajudava e do caixeiro, acorreu ao local, ergueu-o, nada mais. Delane acudiu com toda a presteza, friccionou, magnetizou, mas em vão, tudo estava consumado. Acabo de vê-lo, o amigo está dizendo para o outro. Penetrando a casa com móveis e utensílios diversos, atravancando a entrada, lógico, estava para mudar, né? Pude ver pela porta aberta da grande sala de sessões a desordem que acompanha os preparativos para uma mudança de domicílio. Introduzindo na pequena sala de visitas, que conheceis bem, com o seu tapete encarnado e seus móveis antigos, encontrei a senhora Kardec, assentada no canapé, de frente para a lareira. Ao seu lado, o senhor Delane, diante deles, sobre 2 colchões colocados no chão, junto à porta da pequena sala de jantar, jazia o corpo, restos inanimados daquele que todos amamos. Ele era muito amado mesmo pelos seus amigos. Sua cabeça, envolta em parte por um lenço branco atado sob o queixo, deixava ver toda a face que parecia repousar docemente e experimentar a suave e serena satisfação do dever cumprido. Nada de tétrico marcar a passagem de sua morte. Ele e os seus amigos, assim como sua esposa, já estavam de posse do conhecimento da doutrina espírita, já sabiam que não existe a morte, apenas perde-se o corpo físico, mas a pessoa continua vivendo. Então não tem nada de espanto, não tem nada de horror. A tristeza é somente pela saudade, né? Saudade física, de um abraço, de uma palavra, né? De um olhar, de estar perto da pessoa que amamos. Mas nada de revolta, nada de muita preocupação, de desequilíbrio, não há necessidade disso. É apenas mesmo a tristeza da saudade que fica. Porque sabemos que a pessoa não morreu. Ela está agora no mundo espiritual, inclusive com o corpo, que nós vamos ver mais pra frente também. Se não fosse a parada da respiração, disse-lhe que ele estava dormindo. Cobria-lhe o corpo uma coberta de lã branca que, junto aos ombros dele, deixava perceber a gola do roupão que ele vestia quando foi fulminado. A seus pés, como que abandonadas, suas chinelas e meias pareciam possuir ainda o calor do corpo dele. Tudo isso era triste, e contudo um sentimento de doce quietude penetrava-nos a alma. Embora tudo na casa fosse desânimo, caos, morte, tudo ali parecia calmo, risonho e doce, forçando-nos diante daqueles restos a meditarmos no futuro. Eu já vos disse que é na sexta-feira que o enterraríamos, mas ainda não sabemos a que horas. Procuram-se entre os seus papéis suas últimas vontades, se é que ele as escreveu. De qualquer forma, o enterro será puramente civil. Mais tarde escreverei dando os detalhes da cerimônia. Amanhã, creio eu, trataremos de nomear uma comissão de espíritas mais ligados à causa, aqueles que melhor conhecem suas necessidades, a fim de aguardar e saber o que se irá fazer. De todo o coração, vosso amigo Miller. Então essa foi uma carta que o amigo escreveu para o outro amigo para falar de como tinha sido a desencarnação de Allan Kardec. Bom, a esposa dele, Amélie, ela tinha 74 anos, viveu até 1883 e morreu com 89 anos. Eles não tinham filhos, portanto não deixaram descendentes. Aí agora, vou falar para vocês o que os amigos de Kardec fizeram. Os amigos de Kardec tiveram a ideia de levantar um monumento em memória dele. Ficou estabelecido então, de comum acordo com Madame Allan Kardec,
que a maneira de simbolizar o homem que foi a simplicidade encarnada seria levantar-lhe um monumento simples e que lhe recordasse o pseudônimo gaulês Allan Kardec. Foram então buscar no passado, entre os monumentos sepulcrais célticos ou druídicos, simples como os povos primitivos, a representação ideal do túmulo de Kardec. Tais construções funerárias cobrem até hoje o solo da antiga Bretanha. Construíram, portanto, um dolmen. As pedras para o túmulo totalizavam um peso superior a 30 toneladas. Foi feito um busto de Kardec em bronze. Em 29 de março de 1870, foi feita a exumação dos despojos mortais e transferido do cemitério de Montmartre para o cemitério Père Lachaise. E em sua lápide está escrito: nascer, viver, morrer, renascer de novo e progredir continuamente, tal é a lei. Gostaria de dizer a vocês que Allan Kardec, embora sempre apareça nas fotos como um homem sério, sisudo, muito circunspecto, ele era sério quando falava de assuntos sérios. Mas na intimidade com os amigos, com a esposa, na intimidade do seu lar, ele era um homem extremamente bem-humorado, gostava muito de, assim, falar assim, não anedotas, mas coisas assim com humor, né? E gostava muito de dar gargalhadas, dar risada. Era uma pessoa extremamente, assim, carinhosa, amável, né? E alegre. Então, com essa aula, nós terminamos o estudo sobre o surgimento do Espiritismo. Ainda teria muitas coisas para se falar, claro, mas eu acredito que o essencial, os dados mais importantes foram ditos nestas aulas. Então, eu quero deixar um abraço para cada um de vocês, que vocês tenham uma ótima semana e até quarta-feira que vem, se Deus quiser.